Ah, agora aparentemente funcionou. Ah, então tá. Então vamos deixar. Eu vou pausar aqui a gravação. Tá funcionando. Bom, bom. Então tá. Gente, então a segunda parte da aula aparentemente vai ser gravada, tá? Infelizmente a primeira parte não pôde ser por problemas tecnológicos. Não estava sendo compatível fazer a gravação e o som do meu tecladinho digital está funcionando e eu estou precisando dele de vez em quando para mostrar algumas coisas. Vou precisar mais agora nessa segunda parte, né? Mas, enfim, problemas tecnológicos que sempre acontecem, né? Cada vez mais. A tecnologia veio para resolver problemas que antes não existiam. Então, né, qual foi o meu gancho? Né? Foi que agora, né, a gente vai pegar e tentar entender, né, se, puxa, será que tem alguma relação entre é, esses polígonos extremamente simétricos e um som que causa um certo desconforto, né, ou uma certa sensação de falta de rumo, essencialmente, que nem aqui nessa música do King Crimson. Eu recomendo esse álbum inteiro do King Crimson, na verdade. Tá? O nome desse álbum é Red. É, Se você for procurar esse álbum, tem disponível no YouTube ele inteiro, né, no próprio canal do King Crimson. Então, é um dos meus álbuns preferidos desse grupo. Ele é meio de difícil de gestão, mas eu acho ele sensacional. Tá? Então vamos lá. Vamos considerar olhar para alguns poligoninhos aqui então nesse nosso círculo, né, que representa as nossas 12 notas. Tá? Primeiro de tudo, vamos olhar para duas entidades musicalmente interessantes, que é um acorde maior, né? A gente não falou ainda aqui o que é um acorde, né? Talvez a gente nem consiga falar sobre direito sobre o que é um acorde, né? Mas enfim, um acorde é um monte de notas que você toca junto. Vamos pensar grosso modo como se fosse isso daí, né? Então, o acorde também é um elemento fundamental da música, tá? Esse polígono que está em vermelho aqui, esse triângulo, ele vai formar o acorde de Dó maior, tá? O acorde maior, formado por essas notinhas aqui, tá? E o polígono que está em verde, ele é o acorde de Dó menor, tá? Que ele é formado por essas três notas aqui. Opa, não, toquei errado. Então reparem que o acorde de Dó maior ele tem um tom um pouco mais alegre, né, mais estável de alguma forma, enquanto que o acorde de Dó menor ele tem uma certa instabilidade, né, um pouco mais triste, mais fúnebre um pouco. E a única coisa que eu mudei é uma única nota, né? Eu só troquei essa nota aqui, o Mi, por um Mi bemol. Tá? A gente poderia se procurar por uma justificativa física para isso daí. E isso a gente consegue dar uma justificativa física, basta que a gente volte a falar da série harmônica, o último slide que a gente apresentou na última aula. Tá? Esse daqui. Então, se a gente olhar aqui na série harmônica, né, ou seja, lembrando, toda vez que eu toco uma nota Dó, o que eu estou escutando não é só uma nota Dó, é uma sobreposição de todas essas outras notas que são provenientes da acústica do instrumento musical, tá? De todos os instrumentos musicais, essencialmente, tá? Então, Professor, o slide não tá aparecendo agora. o A gente slide tá não vendo está no teclado. aparecendo. Isso, perdão, eu esqueci de compartilhar o slide. Obrigado. Então, tem que repetir tudo aqui que eu estou falando. Então, né, esse slide mostra pra gente aqui a série harmônica, né? Lembrando que quando a gente toca uma nota Dó, opa, só a nota Dó, a gente não está ouvindo só essa nota Dó, né? A gente está ouvindo uma sobreposição de todas essas outras notas aqui, que são os múltiplos inteiros da frequência do Dó, que eu acabei de tocar, e são gerados por conta da física de qualquer instrumento musical, essencialmente. Tá? Eu estou falando aqui o essencialmente porque instrumentos percussivos são um pouco diferentes. Tá? Deixa eu fazer uma breve digressão aqui, né? Já que a gente falou sobre a física ondulatória, né? A gente tem a maioria dos nossos instrumentos musicais que geram tons, né? Que geram notas, eles são instrumentos musicais unidimensionais. Tá? Ou seja, o violão é composto por cordas que são
é bem aproximado por uma coisa unidimensional. Instrumento de sopro também, você tem essencialmente uma coluna de ar que é muito mais comprida do que grossa, então você pode aproximar aquela coluna de ar como se fosse uma coisa unidimensional também, tá? Ou seja, a maioria dos nossos instrumentos musicais que emite uma nota, né, bem definida, eles são unidimensionais. Ou seja, eles estão sujeitos à equação da onda unidimensional que a gente discutiu nas aulas anteriores, tá? Se você pegar um instrumento musical que seja bidimensional, como por exemplo uma bateria, instrumento de percussão, eles não geram notas, né? Eles geram outros sons. Eles não geram notas com uma altura bem definida. Eles geram outras coisas. E isso é proveniente de como que você resolve a equação da onda em duas dimensões. Então, uma corda vibrando e uma membrana vibrando são objetos matematicamente muito diferentes, tá? Uma corda vibrando, a gente não provou, né? A gente não fez as contas, mas poderia ser feita essa conta de que uma corda vibrando é uma sobreposição de funções periódicas, né? Função seno e cosseno e tudo mais. E é por isso que a gente escuta o que a gente escuta, que está aqui na série harmônica direitinho. Por isso que os instrumentos aproximadamente unidimensionais conseguem produzir uma nota bem definida. Enquanto que se você resolver a equação da onda em duas dimensões, ou seja, uma membrana vibrando, você vai ver que a solução dela não é uma soma de funções periódicas, mas uma soma de chamadas funções de Bessel, que elas são aproximadamente periódicas, mas elas não são periódicas. Então é por isso que a bateria, né, o pandeiro, o instrumento de percussão, eles não geram uma nota, né, facilmente identificável. A exceção disso é o tímpano. O tímpano é um instrumento de percussão que, pela maneira como ele é construído, a solução lá da equação de Bessel associada ao tímpano consegue cancelar um pouquinho algumas irregularidades e, de fato, o tímpano consegue ter um som associado. Tá? Para quem não conhece, o tímpano é esse instrumento musical aqui. Agora eu vou mostrar toda a minha vida para vocês, né? O YouTube revela muito mais para a gente do que nosso CPF, né? Vocês veem que todas as coisas que eu acompanho, não, essa propaganda, isso aqui eu não acompanho, não. Isso é coisa que o YouTube fica me dando e que eu não quero ver. É, tímpano. Então, tímpano é esse instrumento aqui, né? Esse instrumento percussivo aqui. Deixa eu botar algum instrumento aqui para tocar esse vídeo. What is a tímpano? Acho que esse vídeo aqui pode ser bom. Sem legenda. Não tenho bloqueador de anúncio ativado no YouTube. YouTube é um dos poucos lugares que eu permito me colocar anúncio. Não que eu goste dos anúncios do YouTube, mas é uma forma de apoiar os YouTubers que eu acompanho, né? Então tem que deixar um anúnciozinho aí. Of her what and I this instrument's sound. Ah, tá. Então agora que ele vai mostrar o tímpano tocando. Então ele é um pouco diferente de uma bateria, né? Porque ele gera alguma coisa que parece que é uma nota A musical. warmer sound. Whereas some harder sticks, in fact these are made from chamois, give us a more direct, drier, sharper sound. Tá? Então, o tímpano é um instrumento. Vou dar like, vamos dar like nesse vídeo. Tímpano é um instrumento musical que ele consegue mais ou menos emitir uma nota. Então, por isso que eu falei aqui que quase todos os instrumentos musicais emitem harmônicos assim direitinho, né? Não são todos. Instrumentos musicais com membrana são um pouco mais complexos. Então, por que que eu falei aqui, né? Ah, sim, falei disso daqui porque, né? Terminando agora a minha digressão sobre a equação da onda bidimensional, sim, é uma nota essencialmente é uma nota por cada membrana aqui no tímpano, né? Igual no violão, você tem uma nota por corda, essencialmente. A diferença é que no violão, você pode simplesmente apertar o dedo na corda e diminuir o comprimento da corda. E, portanto, aumentar a frequência que está sendo tocada, né? No tímpano, isso também dá para ser feito. Se você ver aqui embaixo, né, no vídeo onde eu estou mostrando com o mouse, você vê que esse tímpano tem um pedal, né?
E esse pedal ele ajusta, né? Ele dá uma puxada ou solta um pouco a membrana para conseguir fazer mais de uma nota aqui em cada membrana do tímpano, tá? Então, o instrumento musical bidimensional também tem essa dificuldade, né? Você não consegue simplesmente diminuir o tamanho da coluna de ar ou da corda bloqueando, né? Que é o que a gente faz tocando uma flauta ou tocando violão. Mas você precisa de algum outro recurso. Então, o tímpano, sim, emite moralmente uma nota por membrana, mas dá para alterar. Então, eu fiz essa digressão por quê? Porque eu estava falando que dos acordes aqui maiores e menores, né? Que o acorde maior ele parece mais estável do que o acorde menor, né? Isso acontece porque, se a gente voltar aqui na nossa série harmônica, né? O acorde de Dó maior, ele já acontece naturalmente aqui, nos 5 primeiros harmônicos. Dó, repetiu o Dó, porque 2 vezes a frequência desse camarada, 3 vezes leva para o Sol, ou seja, Dó, Sol, o intervalo fundamental de Pitágoras, repete o Dó de novo e depois vai para o Mi. Dó, Mi, Sol. Então, o acorde maior, ele é fisicamente, né, muito mais razoável do que o acorde menor, né? A outra, o mi bemol, né, que é a nota que entra no lugar do mi no acorde menor, nem aparece aqui nos primeiros 16 harmônicos, né? É uma nota que aparece muito mais lá para frente. Então, é por isso que o acorde menor ele é associado, né, a uma certa instabilidade de certa forma, um pouco mais soturno. Ele não é fisicamente tão recorrente assim, né? Mas ainda assim, esses 3 polígonos aqui, esses 2 polígonos que eu estou mostrando do lado esquerdo, eles são assimétricos, tá? Como que é o que acontece? Se, assim, por curiosidade, eu tentar tocar os acordes que estão aqui nesses 2 polígonos do lado direito, que são polígonos simétricos. Então, o primeiro aqui, eu tenho uma tríade, ou seja, é um acorde composto por 3 notas, diminuto, que vai ser isso perdão, isso aqui é tríade aumentada. Tá errado aqui. Perdão, perdão. Coisa feia. Tô metendo aqui erros crassos. Uma tríade aumentada. Para quem não entendeu o que eu troquei esse nome, qual a diferença entre uma e outra, como eu falei, a nomenclatura a gente não vai entrar aqui nessa taxonomia dos acordes e tudo mais, né? O negócio parece química orgânica do ensino médio, né? Que tem que ficar decorando lá um monte de combinações. A diferença é que a química orgânica segue as regras da IUPAC, que está tudo muito bem definido. Na música, de vez em quando, as coisas não são bem definidas e tem exceções, justamente por conta de muitos pesos históricos, né? Então, o acorde, essa tríade aumentada, ela tem esse seguinte som aqui. Tá? É... Não, em geral, quando a gente fala tríade aumentada, já está implícito que é a quinta que é aumentada. Não precisa dizer tríade com quinta aumentada. A notação musical já deixa mais ou menos implícito isso daí. Então, reparem só, né? O acorde maior para o menor eu troquei só uma nota, mas tá ok ainda, não tá nada grave, né? Mas agora, na tríade aumentada, eu peguei essencialmente o acorde maior, Dó, Mi, Sol, e troquei uma nota, botei o Sol para Sol sustenido. Repara como fica um acorde muito mais tenso, né? E a mesma coisa quando a gente botar aqui a tétrade, né? Tétrade que eu estou tocando 4 notas, tétrade diminuta, né? A minha tétrade diminuta, ela fica assim. Opa, perdão. Também é um som meio tenso, né? Meio desagradável, né? E uma possível justificativa, né, que relacione essa sensação de estabilidade com estruturas assimétricas e instabilidade com estruturas simétricas é justamente o fato de que a estrutura simétrica ela falta, né, algum direcionamento, falta meio que um centro de gravidade para onde ela possa apontar, tá? O que também nos remete, né, à outra oitava
a outra escala, perdão, a outra escala que a gente mostrou, que é a escala de tons inteiros, né? Que a gente viu que ela é um pouco tensa, né? Se eu tocar a escala diatônica, né? O dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, belezinha, né? Parece bastante estável, né? Mas se eu toco a escala de tons inteiros, ela é bem mais esquisita, né? Ela não tem o mesmo senso de resolução, né? Claro, isso é uma construção majoritariamente cultural, né? E o que a gente está tentando fazer aqui é tentar arranjar uma explicação matemática, né? Uma explicação aqui geométrica, né? Para esse fenômeno, né? Para esse fenômeno musical, né? Então a gente pode pensar que a incidência desses polígonos regulares aqui está associado a certas estruturas musicais mais instáveis porque falta, né? Falta um direcionamento, falta uma assimetria que te diga, né, alguma espécie de centro de gravidade, tá? É... Não é uma teoria musical assim amplamente, tipo, caramba, isso é 100% aceito, né? Mas é uma possível explicação que pelo menos eu gosto de pensar assim, fico confortável com pensar assim, né? Então, a gente percebe, né, que uma das coisas que acontece aqui nessas sonoridades, nesses polígonos simétricos é que acontecem algumas dissonâncias, né? Então, por exemplo, quando eu toco Dó junto com o Mi aqui, é um som consonante, né? Nosso ouvido não reclama quando eu toco isso. Mas quando eu toco Dó junto com Sol sustenido, isso já é uma coisa mais desagradável, né? Essencialmente, né, porque isso está perto demais de um intervalo muito agradável, que é do Dó para o Sol, né? O nosso intervalo principal aí que o Pitágoras ensinou pra gente. É como se você pegasse essa estrutura quase perfeita, né, que é o Dó-Sol, e você meio que corrompe ela e aí você forma uma coisa meio esquisita, que é o Dó-Sol sustenido, tá? E aqui na tétrade aumentada, né, se você olhar esses intervalos opostos aqui, o Dó com o Fá sustenido e o Lá com o Ré sustenido, esses intervalos, ele tem uma particularidade interessante, né? São os intervalos aqui que a gente chama de trítono, essa linha vermelha que eu estou desenhando aqui, né? Trítono porque tem três tons entre uma nota e outra, né? Um tom, dois tons, três tons, tá? Se você procurar no YouTube, você vai ver gente falando que, nossa, a Igreja Católica proibia esse intervalo na Idade Média porque era o intervalo do diabo. Não, isso é mentira. Essa história aí não procede. Tem uma demonização excessiva em torno desse intervalo. Muito pelo contrário, esse é um dos intervalos mais importantes para música, tá? Porque reparem só, né? Ele pode ser resolvido de duas formas, né? Isso daqui eu não gosto de ouvir. Perdão, esse daqui. Esse daqui. Não gosto de ouvir. Isso aqui é desagradável para os meus ouvidos. Então eu posso resolver esse intervalo tocando ou com a nota logo depois ou com a nota antes, né? Então tá aqui. Não gostei, eu vou trocar então pela nota depois. Agora sim, tá resolvido. E agora eu vou trocar pela nota antes. Não gostei, trocar pela nota antes. Também fica uma coisa agradável, né? E esses intervalos do Dó para o Fá e do Dó para o Sol são justamente os dois intervalos que Pitágoras falou que eram as consonâncias perfeitas, né? O intervalo de quarta, porque Dó, Ré, Mi, Fá tem quatro notas no meio, e o intervalo de quinta tem cinco notas no meio do caminho. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Quarta justa e quinta justa para quem já está mais acostumado com essa nomenclatura musical, tá? E o trítono, né? Ele é justamente o intervalo mais importante da nossa música, porque ele está presente, né, numa das sequências mais importantes de criação de tensão e resolução dessa tensão na música ocidental. Então, o que eu vou tocar aqui do lado esquerdo, tá, é um acorde que a gente chama de um acorde com sétima, tá? É que é composto pelas notas Sol, Si, Ré e Fá. Tá? O acorde de Sol com sétima. Esse acorde ele é assim. Opa, não, toquei a nota a mais. Não, tô tocando a nota errada.
Sol. Ah, tá. Claro, tocando nota errada. Esse aqui é o acorde de Sol com sétima. E ele se resolve, né, no acorde de Dó. Então, olha só como esse som aqui é um pouco mais instável, né? E ele se resolve em uma coisa muito mais estável, que é o Dó. Tá? O que está acontecendo? Esses acordes ditos acordes com sétima, eles são fundamentais na música, justamente porque eles criam esse pequeno momento de tensão, né, que pede para ser resolvido logo em seguida. Tá? Então esses acordes aqui, eles são fundamentais na música por criar essa tensão. E um dos intervalos que está presente nesse acorde é justamente o trítono, né? Então, o intervalo de Sol com sétima, né? Se eu tocar só as duas notas aqui, esse Si com esse Fá aqui, essas notas que eu isolei essas duas, né? É um intervalo separado por três tons, né? Só que esse intervalo, que ele é um intervalo tenso, ele é resolvido quando eu mudo uma nota para o Dó e outra nota para o Mi. Então o trítono acaba virando isso daqui, tá? E é isso que faz essa dupla de acordes, né, soar tão agradável, né? Que aqui tem uma certa instabilidade, né? Tem um intervalo esquisito aqui no meio, mas tem outras duas notas que meio que mascaram essa sensação desagradável de ouvir esses dois intervalos, né? Então, essa massa sonora como um todo não é tão desagradável assim, e aí você resolve, ufa, numa coisa que é bastante mais agradável. Porque o trítono, né, como está indicado aqui nessa figura, né, o Si para o Fá virou Dó para Mi. Tá? Então, esse movimento aqui, né, essa translação aqui dessa reta, ela é fundamental na música ocidental. Ela está presente em todas as músicas que a gente escuta. Eu não vou nem falar 90%. Todas as músicas que a gente escuta, esse movimento de resolução dessa é, dissonância acontece. Tá? E aí, né, a gente pode fazer uma digressão musical aqui, né, e pensar o seguinte, né, a música, né, ela é composta por esse movimento de criação de tensão e sua posterior resolução. Pode não ser uma coisa que a gente perceba, né, mas eu vou fazer uma analogia aqui com assistir um filme, né? Quando a gente está assistindo um filme, né, um filme, sei lá, está entediado, entediada, foi lá no Netflix assistir alguma coisa, né, pegou um filme qualquer. Muito provavelmente esse filme ele foi feito com base numa fórmula, numa receita de bolo, né? Começa apresentando os personagens e tudo mais, vai apresentando algumas relações entre os personagens e subitamente surge um conflito, né? Sei lá, o James Bond estava lá interessado na outra espiã, só que ele descobre que a espiã, na verdade, é uma agente dupla que trabalha também para os terroristas. Então você criou uma tensão, né? E essa tensão, ela eventualmente ela é resolvida de alguma forma. Né? Você descobre que não, puxa, ela estava fingindo que era uma agente dupla e na verdade ela também trabalha pro governo e tudo mais. Então, ufa, teve uma resolução nessa tensão. E quando o filme termina sem explicar certas coisas, a gente fica meio frustrado. A gente fica, pô, o filme não explicou isso daí. O que aconteceu? Né? Qual foi dessa mulher? Ela é terrorista ou não é? Né? Então, no cinema fica bem claro esse movimento de criação de tensão e sua posterior resolução, mas a próxima vez que vocês forem ouvir música, né, tentem perceber esse movimento de tensão e resolução sendo gerados, né? Mesmo quem não entende de teoria musical, tenta perceber isso usando a sua própria intuição, né? Na verdade, quem não entende de teoria musical é justamente quem mais deveria tentar fazer esse exercício aqui, porque você tem somente a sua cognição para tentar entender e isso tem que bastar, né?
Pode ser que você não consiga de primeira, mas, cara, a sua cognição, algum lugar do teu cérebro gosta de fazer esse procedimento. Está muito no subconsciente, tá muito no subconsciente que você está percebendo esse tipo de coisa, né? Mas talvez você só não consiga trazer pro consciente. Sim, é justamente daí, cara, que vem os jingles ou as músicas que ficam na cabeça, né? São músicas que são feitas, né, justamente para ter algum movimento de tensão e resolução que gruda, né, na sua cabeça, tá? Então, dissonâncias são indesejadas majoritariamente na música. Na música tonal, elas sempre devem ser resolvidas e causam a sensação de satisfação no ouvinte, né? Então, pegando o gancho no que o Caio falou, né, a gente pode se perguntar aqui, né, o que que faz uma música ser boa, né? Boa não quer dizer que a música vai ser de qualidade no sentido subjetivo da palavra, né? Mas a música vai ser boa no sentido de, sei lá, fazer muito sucesso no Spotify, por exemplo, ou vai ser a música que vai ficar na tua cabeça, né? É sucessivamente tirar o ouvinte da zona de conforto, mas não muito e nem por muito tempo, senão o ouvinte vai ficar desconfortável demais e levá-lo novamente para a zona de conforto, mas também não por muito tempo, senão ele vai ficar entediado, tá? Então, o que faz uma música ser boa, né, no sentido mais subjetivo possível da palavra, é justamente esse movimento de tirar da zona de conforto e levar novamente para a zona de conforto com uma certa parcimônia, tá? E, né, por que que eu estou falando de tudo isso depois de falar dos polígonos aqui, né? Que, né, uma possível, né, interpretação aqui de estruturas desconfortáveis na música que devem ser resolvidas de alguma forma é você pensar justamente nesses polígonos regulares que podem ser criados, né, quando você olha aqui o nosso círculo cromático, né, o nosso conjunto de 12 notas. Tá? Bom, e o trítono, né, ele de certa forma é um polígono, entre muitas aspas, simétrico, né? Ele divide o círculo no meio, né? Então ele é esse eixo de simetria principal aqui, né? Então, bom, como eu falei, essa ideia de criação de tensão e sua resolução não é também uma ideia minha, né? Isso é uma coisa que já existe na música. Tem dois textos ótimos que falam sobre isso, do David Heron, Switch Anticipation, Music and the Psychology of Expectation, e o Leonard Meyer fala sobre estilo, né? Style and Music, Theory, History and Ideology. Porque essas duas coisas são muito interligadas, né? Quando a gente escuta alguma coisa, você fala, nossa, isso daqui é o estilo de fulano de tal que eu gosto de ouvir, né? E aí você passa a se perguntar, o que que é o estilo, né? Na verdade, né? Estilo é uma coisa muito difícil de se definir musicalmente, né? E uma das coisas que a gente está tentando fazer dentro do projeto MPB é tentar definir mais ou menos o que que é o estilo MPB, dado uma determinada base de dados, né? E uma das coisas que você pode pensar para para relacionar essas duas entidades, né, o estilo musical com a nossa ideia de antecipação, né? Expectation não se traduz tanto como esperança, que nem probabilidade, mas se traduz mais como antecipação, né? Aí sim, Carol, agora que vai aparecer um epsilon de probabilidade, né? A gente pode modelar, né, essa noção de expectativa musical usando um conceito chamado entropia, tá? Quem já ouviu falar disso da termodinâmica é um conceito mais ou menos relacionado. Quem já ouviu falar disso na probabilidade é exatamente a entropia de variáveis aleatórias, tá? Para quem nunca ouviu falar nisso daí, vamos tentar explicar agora o que que é isso, né, através desse exemplo musical aqui. Então imagina que você, né, começou a ouvir uma música, tá? E aí essa música tocou para você essa sequência de quatro notas: Ré, Mi, Fá sustenido, Ré. Tá? Então o que foi tocado para você é isso, tá? Toquei essas quatro sequências para você. Você não sabe o que que vai vir depois, tá? Ou seja, você tem muitas possibilidades do que pode vir aqui em diante. Ou seja, quando você escuta só esse trecho, né, o seu nível de expectativa, né, você não sabe muito o que esperar, tá?
Então, logo em seguida, eu vou tocar essa sequência Mi, Fá, Sol, Mi, que é a mesma sequência de antes, só que um pouquinho mais aguda. Então deixa eu tocar as duas de novo. Primeira e a segunda. Né? Então você pensa, puxa, tá. Então o que que o camarada fez aqui? Ele repetiu a mesma sequência de notas, um pouco mais aguda. Então eu imagino que ele vai fazer isso da próxima vez. Né? Então agora você está com uma alta expectativa em relação a ele fazer essa outra sequência. Né? E de fato ele faz. Né? Então sua expectativa é completamente confirmada. Então depois que eu toco esse terceiro trecho, a gente vai ouvir o seguinte: vou tocar desde o começo de novo. Né? E aí você acha, tá bom, ele vai continuar fazendo isso para sempre, né? E aí nesse momento o ouvinte já ficou entediado, né? Porque você já deixou ele numa zona de conforto. Você apresentou para ele um tema, você repetiu esse tema com uma pequena variação, você repetiu, reforçou mais uma vez esse tema, aí você fala, tá, tudo bem, já entendi o que vai acontecer nessa música, né? E aí você frustra a expectativa do ouvinte apresentando para ele, né, outra coisa, que nesse caso é um, né? Então, tocando isso daqui do início até o fim, é o quê? Opa, não. Né? Então, esse finalzinho aqui, apesar dele frustrar a expectativa que você tinha antes, né, é uma coisa boa, né? Porque isso te deu, de certa forma, um senso de resolução, né, do que estava acontecendo antes e quebrou sua expectativa e te abre novamente a possibilidade para que você, né, ouvinte, tenha de novo um grande conjunto de possibilidades para esperar que vai vir daí em diante, né? Então, bom, entropia, né? Agora revelei aqui essa parte aqui de cima, né? É um conceito em probabilidade que essencialmente é uma média ponderada da. Como é que eu posso falar isso daí? Né? Não, mentira, não vou falar desse jeito, não. A entropia, você pode pensar que é uma medida de complexidade das possibilidades que você tem, tá? Então, quando eu toquei só esse primeiro trecho, eu não sei o que vai vir depois, tá? Eu tenho muitas possibilidades e todas elas são prováveis. Então, eu tenho uma alta entropia, né? Depois do segundo trecho, né, a minha entropia já diminui. Eu ainda tenho muitas possibilidades, mas a minha probabilidade está mais focada, né, no que eu esperaria ouvir, dado o que eu já ouvi no começo, né? No terceiro trecho, a minha entropia é baixíssima, né? Porque eu estou esperando ouvir alguma coisa muito específica, porque ele repetiu um padrão nos outros dois trechos, né? E aí, no final, né, a entropia aumenta de novo, porque, opa, minha expectativa foi quebrada, né? Então, eu não tenho mais esse padrão, né? Eu não posso mais recorrer a esse padrão, porque eu não sei mais o que a pessoa vai fazer daí para frente, tá? E essa ideia, né, de você tentar modelar o que está acontecendo aqui então, né? Você tem essas quatro células representando objetos musicais, né? E a transição entre elas está sendo descrita, né, de alguma forma, através da entropia, ou seja, qual é o grau de complexidade do que você espera ver mais adiante, tá? E aí, eu e o Almada, a gente tem um trabalho que eu acho bem interessante. Claro que eu acho interessante, né? Senão eu não teria feito o trabalho. É um trabalho que saiu no começo de 2023, se não me engano, né? Que a gente pegou, né, o conjunto de todas as obras do Tom Jobim. Tom Jobim tem um acervo de 154 peças, dividido em quatro fases composicionais. Tem a fase Bossa Nova, a fase pré e a pós-Bossa Nova e uma última fase que ele teve um pouco menos de composições perto dele falecer no final da vida dele. Tom Jobim faleceu em 94, se eu não me engano, né? Então a gente essencialmente pegou toda a obra do Tom Jobim, né? A gente modelou a transição entre elementos musicais
e aí elementos musicais eu tenho que jogar um pouco para debaixo do tapete quais são os elementos musicais considerados, né? A gente modelou probabilidades de transição entre elementos musicais distintos, né? E a gente fez certos cálculos, né, de entropia para ver qual que era a complexidade das transições que o Jobim fazia. Tá? E aí, o Meyer argumenta, né, no livro dele, de que essa noção de entropia, né, ou seja, essa quantificação da expectativa criada pelo compositor na sua peça, né, é alguma coisa que pode caracterizar o estilo do compositor. Tá? Então, o projeto MPB, ele é, na verdade, de certa forma, uma generalização desse estudo aqui, só que para fazer um estudo comparativo, né, para outros compositores também, ou seja, pegar a base de dados de 10 compositores e tentar entender o estilo deles fazendo uma análise semelhante a essa daqui. Tá? Talvez eu possa trazer um pouco mais desse texto na sexta-feira, já que na sexta-feira eu quero falar um pouco mais do projeto MPB, então acho que eu vou deixar esse gancho aqui. Quando eu deixar o PDF lá para vocês, essa imagem aqui ela é clicável, tá? Ela vai levar ao site onde você pode pegar o artigo e, melhor de tudo, sem pirataria. É de uma editora, de um periódico brasileiro, né? A Música Teórica. E é um periódico que ele é o Diamond Open Access, ou seja, ninguém paga para publicar e ninguém paga para ler. É o que a ciência deveria ser, né? Mas não é assim que funciona. A gente fica trabalhando para editoras milionárias. Então, esse aqui é um periódico que é totalmente livre para você enxergar, para você ler. Tá, então, a gente já discutiu aqui o que faz uma música ser boa. Tá? E aí, fechando essa digressão musical, a gente pode voltar lá, né, novamente para a aritmética modular, né, e entender como que essa analogia aqui, né, dos números, das notas com esses números de 0 até 11, né, os inteiros módulo 12, isso pode ser usado para fazer composição. Tá? Tem muita coisa sobre isso que eu não estou falando aqui, tá? Isso aqui é só assim, o básico do básico, é só para mostrar para vocês essas possibilidades de modelagem. Muita coisa legal sai daqui. Já discutimos várias coisas legais que saem daqui, mas assim, tem muito mais coisa. Tá? Essa mesma analogia de polígonos inscritos dentro de um relógio, isso pode ser usado para estudar ritmo também. Então, de certo ponto de vista, ritmo e melodia é a mesma coisa, não só matemático, mas musical também, tem umas certas analogias. E tem um camarada aqui do Musmate, o Carlos Matias, que ele tem trabalhos super interessantes estudando ritmo através de polígonos e anéis de polinômios e coisas assim. Eu vou deixar lá no Google Classroom também uma palestra do Carlos Matias no YouTube, onde ele fala sobre isso, né? Então, lá, vocês, quem quiser, pode se aprofundar e ver que tem coisas muito interessantes acontecendo nessa essa analogia aqui, né, quando você pensa ela para ritmo. Então, vou dar um exemplo aqui de como que essa analogia pode ser usada para fazer composição. Tá? Isso aqui eu peguei do livro Mathematics and Music, do David Wright. Tá? 12-tone music, que é traduzido em português como dodecafonismo. Tá? Então, em torno de 1920, Arnold Schoenberg, que foi um dos compositores e teóricos musicais mais importantes, ele começou a propor um novo sistema de você fazer música. Tá? E aí, como eu falei, a nossa música, né, ela é muito baseada nessa noção de consonância, né, de você não ter coisas desagradáveis acontecendo e as coisas desagradáveis sempre são resolvidas, tipo, né, esse movimento de... Não, toquei errado de novo. Pera, não, isso é muito ruim. Ah, tá aqui. Então, esse movimento aí de tensão e resolução, né, ele é uma ideia que preza pela consonância, né? Você quer sempre chegar num som consonante, né? E aí o Schoenberg falou, não, não quero mais fazer nada que seja consonante, quero fazer uma coisa completamente nova, tá? Então, ele propôs um método de composição que prezava por uma
um viés mais combinatório do que puramente consonante, tá? E aí isso é uma das vertentes do que foi chamado de música serial, tá? Então, como é que funciona, né, esse formato de composição, né? Você pode pensar que você tem o conjunto de 12 notas, tá? E você vai ordenar esse conjunto de 12 notas de alguma forma que te dê vontade, tá? Então, digamos, ordenei meu conjunto de 12 notas aqui nessa sequência, tá? Mi, Sol, Fá sustenido, Lá, Sol sustenido, Dó, Fá, Ré sustenido, Dó sustenido, Si e Lá sustenido, ou Si bemol, tá? E aí, a regra do jogo é qual, né? A regra do jogo é que, para eu fazer a minha música, eu só posso usar as notas nessa sequência, tá? E eu só posso repetir uma nota, né, se eu terminei a sequência e voltei para o começo dela todo de novo. Tá? Então eu não posso repetir nota. Tá? Eu não posso, por exemplo, usar um Mi, Sol, puxa, quero usar o Mi de novo. Não, não pode. Você só vai poder usar o Mi de novo depois que você terminar toda a sequência e voltar para o Mi. Tá? Mas como eu falei, isso é uma coisa que pode ficar chato, muito rápido, né? Você está repetindo a mesma sequência de notas essencialmente, variando o ritmo talvez, isso pode ficar meio insuportável, né? Então, para você expandir um pouco as regras do jogo, tá? O que que você vai fazer? Bom, vou mapear essas minhas 12 notas nos meus inteiros também. Só que em vez de eu começar, né, que nem a gente fez, chamando o Dó de zero, agora o meu zero vai ser a minha primeira nota aqui, o Mi. Tá? Então, Mi para o Sol, eu tenho que somar 3, né? Mi, Fá, Fá sustenido e Sol. Né? Então, aqui virou 3, né? O zero, zero é o próprio Mi. 0, 1, 2, 3. Depois, o Fá sustenido vai ser o 2 e assim sucessivamente. Tá? É só... A ideia é exatamente essa daqui, tá? Só que eu resolvi não começar do 261,6 Hz. Resolvi começar da frequência que representa o Mi, que nesse caso é 329,63, tá? E aí o meu zero virou outra nota. Então, beleza. E aí agora eu vou fazer algumas operações nessa sequência numérica para me dar outras alternativas a essa série, né, essa sequência de notas aqui, que eu possa usar para fazer a minha composição, que não seja só ficar repetindo esse negócio. Tá? Ou seja, uma primeira coisa que eu posso fazer é pegar essa sequência e tomar o negativo dela. Ou seja, vai virar 0, menos 3, que vira 9, menos 2, que vira 10, menos 5, que vira 7, e assim sucessivamente. Tá? E agora eu vou ter uma outra sequência de notas. Tá? Agora eu não tenho mais Mi, Sol, Fá sustenido, Lá, Sol sustenido, tarará, tarará, que é representado pelo 0, 3, 2, 5, 4, etc, etc. Agora eu tenho uma outra sequência de notas, tá? Que ainda está ligada com a minha sequência original, tá? Porém, através dessa operação aqui, que foi tomar o negativo dessa série aqui. Tá? Musicalmente, isso daí representa você simplesmente espelhar as notas em relação à nota inicial. Tá? Então, essa nota aqui está na linha de cima dessa na partitura, então ela vai vir para essa nota aqui de baixo. Ou seja, vai virar um Dó. Esse Fá sustenido aqui, tá aqui em cima, né? Ele vai vir aqui para baixo. Ele vai virar, por exemplo, um Ré sustenido. E assim sucessivamente. Tá? E isso é o que está me dando essa outra sequência aqui de baixo. Tá? Então, cara, o meu mouse tá horrível. Não sei porque que eu achei que era uma boa ideia comprar um mouse sem fio, relativamente caro. Cara, mouse é descartável. O mouse deixa de funcionar quando ele quer. Tá? E aí, você pode fazer o seguinte, né? Você pode chegar e falar, tá bom, eu vou colocar, então, as minhas notas numa matriz, tá? Eu tenho aqui, então, a minha matriz, que tem a minha sequência original das notas que eu escolhi aqui em cima, tá? Eu vou colocar o negativo dela aqui na minha primeira coluna.
tá? E aí agora eu preencho o resto da matriz. Mas eu vou preencher de qualquer jeito? Não. Eu vou preencher de um jeito razoável, né? Eu vou preencher como? De 0 para 3, eu somei 3. Então, a minha segunda célula aqui da matriz vai ser preenchida com 9 mais 3, que dá 12, que vai para 0. De 3 para 2, né, eu estou subtraindo 1. Tá? Ou seja, para cá eu vou botar menos 1. Só que menos 1 é a mesma coisa que 11. 2 para 5 eu somo 3. Ou seja, vou ter que somar 3 para vir do 11 para cá. 11, 12, 13, 14. 14 volta para o 2, módulo 12. E aí, assim, você vai preenchendo, né, todas as células dessa matriz seguindo essa mesma lógica. Tá? E aí, quando você olhar isso e você lembrar, ah, mas o 0 é Mi, o 3 é o Sol, etc, etc, você vai ter essa matriz aqui, que é chamada, né, da matriz associada a essa série dodecafônica. E aí agora, né, lembra que a gente começou com a regra do jogo, que era, eu só posso usar essa minha sequência original aqui, né? Só que agora não. Agora você pode usar essa sequência original nessa ordem aqui ou na ordem reversa, se você quiser. Tá? Você pode fazer isso com qualquer linha da matriz que você quiser, na verdade. E qualquer coluna também da matriz, você pode pegar essa coluna e usar ela em qualquer ordem que você quiser, seja de frente para trás ou de trás para frente. Ou seja, você pegou uma única possibilidade de você tocar suas notas em sequência, né? E você aumentou isso para quanto? 12 linhas, 12 colunas. Só que você pode ler a linha de trás para frente, 24, e você pode ler a coluna de baixo para cima ou de cima para baixo, 48, tá? Ou seja, com uma escolha arbitrária da sua sequência de 12 notas, você pode, né, construir 48 formas de você escolher a sua sequência de notas para compor a sua música. Tá? Isso foi a metodologia que o Schoenberg propôs, né? Com um olhar meio estatístico em mente, né? Que eu não quero dar prioridade a nenhuma nota. Eu quero que todas as notas apareçam na mesma proporção na minha música. Não quero que nenhuma nota apareça mais do que a outra, tá? E aí isso dá origem a coisas do seguinte tipo. Aqui. Vamos ver se vocês gostam. Isso daqui é a primeira peça que ele compôs usando essa técnica, né? Suíte para piano, Opus 25. Então, um suíte é uma peça que é composta por diversos movimentos, era uma diversas danças, né? Era um estilo de composição bastante comum no período barroco e que o Schoenberg acabou adotando para algumas peças dele. Vamos ouvir um trechinho aqui então dessa suíte para piano Opus 25. Eu estou compartilhando som. E por aí vai. Gostaram? Ou acharam muito esquisito? É um pouco esquisito, né? Por quê? Porque se a gente voltar, né, não aqui, né? Se a gente voltar ali, não, pausa. A gente voltar aqui nos nossos queridos polígonos, né? Se você fizesse meio que uma distribuição estatística das notas que estão acontecendo na música, né, você vai ver que todas elas estão acontecendo mais ou menos com a mesma proporção, né? Ou seja, você tem uma estrutura mais ou menos simétrica aqui, você não tem uma sensação de direcionamento na música, tá? E aí o compositor precisa recorrer a outros artifícios para gerar esse movimento de tensão e resolução, né? Esse movimento de tensão e resolução ainda está presente nessa espécie de composição. Mas esse movimento de tensão e resolução está presente de uma outra forma, tá? Porque se você for usar somente a consonância ou a dissonância, não funciona, tá? Porque tudo é mais ou menos dissonante. E aí, esse método de composição foi um marco na história musical, né? Foi bastante revolucionário, né?
E aqui já fica aquele cheirinho, né, do que eu falei, de que quando você faz essa analogia de notas com números inteiros, você tem o direito de fazer operações com notas, né? Então, o que a gente fez para montar essa matriz foi essencialmente operações, né, com as notas para obtê-lo. Existem outras possibilidades de operações que podem ser feitas também, tá? Eu só estou dando aqui um spoiler, como eu falei, né? Então, essa peça aqui, a suíte para piano Opus 25, ela é composta usando essa série aqui, né? Essa sequência de 12 notas particular e que o Schoenberg escolheu. Vamos ouvir essa sequência de 12 notas aqui. Tá? E aqui você tem essa sequência ilustrada na primeira linha, né? E toda a possível matriz com as coisas que você pode usar. E aí você pode pegar também o círculo cromático, né? E desenhar, né? Qual que é o caminho dessas notas aqui. Então, mi, fá, sol, dó sustenido, fá, mi, fá, sol, dó sustenido, fá, etc, etc, né? Eu tô só pegando essas minhas notas e escrevendo como se fosse um polígono aqui, né? Nesse meu círculo, tá? Outra peça que o Schoenberg compôs, também usando essa mesma técnica, é essa daqui, a Serenata, né, do Opus 24, movimento 5, que ele usou essa outra sequência aqui. Vamos ouvi-la. E aí você pode reparar, né, que essa, esse grafo aqui, ele é bastante simétrico, de certa forma, né? Se você Se você isolar ele, né, e traçar aqui essa reta aqui no meio, você consegue enxergar esse eixo de simetria aqui, né, nesse grafo. Ou seja, essa sequência de 12 notas aqui que o Schoenberg escolheu para usar essa peça, ela tem alguma certa espécie de simetria também, né? E aí, uma coisa que você pode se perguntar é que, puxa, será que os pesquisadores, será que os compositores dessa época tinham uma certa preferência, né, por séries dodecafônicas que tivessem algum certo toque de simetria, né? E aí a resposta é sim, né? Tem esse artigo aqui que eu não botei o print do texto do artigo. Aqui, How Rare is Symmetry in 12-Tone Rose, tá? Um artigo de 2003 desses dois autores, David Hunter e Paul von Hippel, tá? E eles essencialmente pegam, né, base de dados desses três compositores que eu falei, Schoenberg, Berg e Webern, né, e estudam, né, as séries, né, a sequência de 12 notas que eles usaram para compor as suas músicas, né, e fizeram um estudo estatístico para comprovar se esses compositores tinham alguma preferência, né, por utilizar sequências, né, usar séries que tivessem algum toque de simetria, né? E aí fica a questão, isso é interessante musicalmente? Por que esses compositores fizeram essa escolha? Né? Isso tem algum interesse musical? É coincidência? Não sei. Né? Então isso daí é um estudo que ficaria, né, para os musicólogos fazerem e tentarem achar algum significado nessa numerologia, se é que existe um significado, tá? Então, bom, se a gente pensar, né, existe um total de 12 fatorial possibilidades de séries que a gente pode considerar, tá? Desses 12 fatorial, somente 0,13% deles tem algum certo grau de simetria, né? Ou seja, tem alguma coisa assim acontecendo. Tá? No texto eles formalizam o que é simetria direitinho, envolve um pouco de teoria de grupos e tudo mais, etc, etc. E aí, ou seja, do total de 12 fatorial séries que você tem, só 0,13% tem algum certo grau de simetria. Porém, elas constituem 5% de todas as séries que o Schoenberg usou nas suas composições, né? E 20% das que o Webern usou nas suas composições, né? Aí a gente pensa, puxa, 5% quando comparado com 0,13, né? Tá, parece, né, que é estatisticamente significativo, né? Então, se você fizer um teste de hipótese aí meio
esquisito, com alguns probleminhas que eu também não vou entrar nesses detalhes, né? Você consegue ver que você consegue concluir que, olha, a chance disso ter acontecido por acaso é meio baixa, né? Então, quem sabe duas dessas 42 do Schoenberg ele escolheu realmente a dedo para serem assim, né? Porque se ele tivesse escolhido de qualquer jeito, a chance dele pegar alguma que tivesse simetria seria muito pequena, né? Ainda mais o Weber aqui, que é muito mais representativo, 4 de um total de 20, né? Então, esse estudo aqui ele conclui que sim, né, os compositores aparentemente tinham um certo apreço por escolher séries dodecafônicas que tivessem, né, uma certa simetria para fazer as composições deles. Tá? E bom, tudo isso, né, é possível porque a gente, em algum momento, né, resolveu fazer essa analogia, né, de construir, né, as notas musicais como se fossem inteiros módulo 12, né? Então, apesar de parecer uma analogia meio boba, né, tudo que aconteceu na aula de hoje essencialmente deriva disso, né? Essa analogia das 12 notas com os inteiros módulo 12 abre uma possibilidade gigantesca, não só para composição, mas também para análise musical e também para você ganhar intuição sobre conceitos de estabilidade ou instabilidade na música e coisas assim, tá bom? Bom, gente, é isso. Acho que hoje vamos parar por aqui, tá? Eu ainda não preparei a aula de amanhã. Eu vou ver aqui o que eu vou trazer para vocês, mas talvez eu traga uma forma de você fazer síntese sonora. Não sei. Ou trago mais alguma coisa interessante aqui de geometria, teoria de grupos, não sei. Vou pensar ainda o que eu vou preparar. Beleza? E aí, gente, alguma pergunta, comentários? Tudo certo? Tudo errado? Digam. O conceito de entropia é mencionado pelo senhor, não, cara, por mim. Não, senhor, não, para com isso. Eu já tô ficando careca, meus cabelos estão caindo, tá nascendo um fio branco na minha barba. Não, 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 não me faça sentir mais velho, por favor. Tem tudo a ver com o conceito de entropia da teoria da informação. Na verdade, é exatamente a mesma coisa, tá? Essa entropia que a gente falou aqui é a mesma coisa que a entropia da teoria da informação. Eu ia dar um curso de teoria da informação esse período letivo, mas não deu. Não, não estávamos com professores suficientes para eu poder abrir essa matéria. Uma pena. Queria muito dar um curso de teoria da informação. Mas se você quiser mais detalhes, Elias, pega depois aí. Deixa eu fazer uma autopropaganda, né? Claro, a gente tem que vender o nosso próprio peixe. Senão, o que eu estou fazendo aqui com a minha vida. Então, depois, você pode dar uma olhadinha aqui nesse artigo, né, que eu mostrei, que a gente revisa o conceito de entropia, revisa o conceito de cadeia de Markov, várias coisas e faz uma aplicação musical. Matematicamente, esse artigo ele é bem tranquilo, só que musicalmente ele pode ser um pouco mais pesado, tá? E esses dois livros aqui, né, o Leonard Meyer acaba discutindo bastante coisa sobre essa relação de entropia com música. Mais um livro interessante que fala bastante de modelos probabilísticos em música. Não acho que ele fale especificamente sobre entropia, né? Mas ele fala sobre coisas interessantes também de probabilidade que podem acabar tocando em conceitos entrópicos. É esse daqui, o Music and Probability do David Temperley. Tá? Esse livro aqui ele vai falar, tentar modelar a transição entre notas usando modelos probabilísticos. E eu não lembro se ele fala sobre entropia, mas talvez ele fale em algum momento. Tá? Mas qualquer trabalho que você vê de matemática, de matemática e música, que tenta capturar o que é o estilo de alguma forma, né, vai aparecer esse conceito de entropia. É mais ou menos inevitável. Beleza? Então é isso, gente. Se não tivermos mais Professor, perguntas, vamos. Opa, é, para o Tuco, eu, diga. eu tenho uma dúvida que não é muito relacionada à composição, é mais Hum. de timbre. Que é com um número suficiente de harmônicas, se você estiver fazendo aquela síntese aditiva, né, que você só vai
empilhando harmônicas com pesos. Uhum. Se você, em tese, se você tivesse infinitas dessas, você conseguiria reproduzir qualquer som, né? Não precisa nem ser Com infinitas, né? fidelidade. Basta você colocar Pois elas no é, lugar assim. certo. Mas eu queria ter uma noção de quantas que precisaria para preencher todo o alcance da audição. Depende da nota que você começa, né? Depende da Ok, nota que verdade. você começa. Vamos ver aqui. Se, ainda assim, isso, obviamente que só cobre, tipo, timbres estáveis, né? Assim, periódicos. Não seria uma imitação Sim, perfeita de todos os instrumentos, né? Mas. é. Então, por exemplo, aqui esse Dó, que está começando com 65,4 Hz, né? Se a gente multiplicar isso daqui por 16, ainda está muito pouco. Então, se eu pegar aqui minha calculadora do Windows, né? E vou multiplicar 65,4, né? Vezes 2, não, vezes 2, depois vezes 2 de novo, multipliquei duas vezes, vezes 3, vezes 4 vezes 5 vezes 5, tá? Ou seja, 5 oitavas acima desse Dó 2 aqui, né? Esse Dó 2 ele é grave, eu nem sei se eu consigo fazer ele aqui no meu teclado. Ah, consigo porque eu consigo abaixar a oitava aqui Dá pra no transpor, né? dada para transpor. Isso, esse é o nosso Dó Uhum. 2 aqui, né? Então, 5 oitavas acima desse Dó 2 eu já chego em 15.000 Hz, tá? Isso já está bastante próximo do limiar da Uhum. audição humana. É, sim. Né? 5 oitavas, né, multiplicar por 2 elevado a quinta. Então, com 32 harmônicos, você essencialmente já preencheu todo o limiar de audição humana partindo dessa nota aqui. Até que é pouco, né? Oi? Até que é pouco, né? Até que é pouco, é pouco. Não é tanta coisa. Só que é isso, Mas né? quanto Você mais tentar você. construir um som usando os harmônicos, né? É a mesma coisa que você tentar montar uma cadeira botando Sim, sim. molécula por Não molécula. é muito prático. Mas em Não é compensação dá muito pra criar uma prático. coisa que não existiria, né? Se você. Dá pra Sim, você criar uma cadeira inventada, né? Que não dava dá pra para fazer com criar uma ninguém. cadeira inventada, é. Outra técnica que é usada para fazer síntese sonora é a síntese subtrativa. Você começa com alguma coisa que tenha todas as frequências, ou seja, chiado, ruído branco. Ruído branco tem todas as frequências com igual proporção. É, Justificar isso é um pouco mais complicado, então vamos fazer um voto de confiança aqui. E você tira as coisas que Uhum. você não quer. Então a Vai síntese filtrando, né? Vai, vai vai modelando. filtrando. A síntese subtrativa ela pode ser mais interessante. Uhum. E é mais fácil de implementar isso na prática, né? Sim, Com eletrônica e tal. sim. Hum. Um problema de síntese aditiva é que tem uma. Tipo, as harmônicas elas sobem linearmente, né? Uhum. São só múltiplos inteiros. Então, Sim, mas as oitavas são exponenciais, né? Então, quanto mais. Tipo, para cada oitava nova que você quer incluir, são muito mais harmônicas que você tem que colocar, né? sim, o Antônio aqui se. Eita, gente, o que é isso? Barulho estranho aqui na rua. Eu ia falar justamente do Antônio agora. Falei que o Antônio é o camarada que entende das coisas de síntese sonoras. O Antônio gosta de música eletroacústica, essas coisas mais esotéricas Uhum. aí. Ele falou que síntese FM também tem bastante conteúdo harmônico. Então, se vocês quiserem trocar uma ideia aí, Antônio que manja desses paranauês de síntese. Eu não sei muita coisa, não. Eu queria aprender mais, é um bagulho legal. Então, tá aí o San Antônio, pode te auxiliar com isso. E ele é uma boa pessoa para isso. Uma coisa, você vai falar mais em escala nas próximas aulas? Não sei, não sei. Não sei. Talvez na próxima aula eu fale sobre um algoritmo de síntese sonora, o algoritmo de Karplus-Strong, bem interessante. Mas não sei. O que você queria saber mais sobre escalas? Quem sabe eu possa colocar na aula de amanhã? Ontem eu tava vendo um bagulho que era dos modos da igreja, né? Os modos Das trocas. litúrgicos, os modos E, aí- é, gregos. e, e eu fiquei. Ontem foi pela primeira vez que eu vi uma explicação boa disso.
Porque eu sempre via a Hum, explicação que é, tipo, de começar a escala do dó, só que em outras notas, aí é meio confuso. E aí a hum. explicação que eu vi ontem era de, tipo, permutações da série tom-tom, semitom, tom-tom-tom, semitom. Sim, Que na minha sim. cabeça faz muito mais sentido. Aí eu queria saber, tipo, se... não, quantas escalas você consegue fazer só permutando isso? E quantas você conseguiria se você trocasse cada tom por, tipo, dois semitons, etc. Quantas escalas são Hum. possíveis com, né, para chegar para completar uma oitava? Caramba, eu lembro que eu tenho um aluno de doutorado junto com um professor da escola de música que ele fez algumas coisas nessa direção aí. Ele fez uns códigozinhos em Python para explorar essas coisas Aham. aí. Vou É, pedir para ele. maneiro. Posso falar um pouco disso daí sim, isso é interessante. Os Beleza. modos litúrgicos são importantes também. Mas eu falo um Que eu pouquinho acho que disso também. esses tradicionais já são todos que dá pra fazer Sim, com com tom, sete tom, notas, semi... né? É. É. Mas se fosse incluir mais, deve ficar bem doido. Sim, sim. Vou ver se ele consegue me arranjar esse código aí, se eu consigo preparar a tempo para amanhã. Beleza. Beleza? Bom, gente, vamos lá almoçar então? Estou aqui com o estômago roncando. Beleza? Então nos vemos amanhã nesse mesmo local, nesse mesmo horário, tá bom? Tchau, tchau, gente. Fiquem bem.